Capítulo 9. As manifestações da intercessão. Vimos como nossas orações têm grande impacto quando inspiradas e dirigidas pelo Espírito Santo. Uma das maneiras pelas quais ele se manifesta na intercessão é através de nossas emoções. As evidências de seu poder não são entendidas de forma muito clara. Muitos crentes parecem zombar das emoções, com medo de perder seu controle sobre elas. Se negarmos que as emoções se manifestam através da oração, perderemos aquele sentido mais profundo da intercessão. Não poderemos orar profundamente sem experimentarmos o sentimento de alegria ou de tristeza de Deus. Quando intercedemos por uma pessoa, muitas vezes identificamos-nos com ela. Se ela está triste, sentimos-nos tristes. Há ocasiões em que sentimos em o nosso espírito a mesma tristeza que o Espírito Santo sente pela pessoa. A mesma dor que o Espírito Santo sente, sentimos. O Espírito Santo geme por nós a favor daquela pessoa. Tal dimensão na oração leva-nos a experimentar dores como de parto, choro e alegria. Muitas vezes, somos pegos de surpresa por tal tipo de emoção. São emoções que ocorrem espontaneamente, conforme a vontade do Espírito. No primeiro capítulo, falei sobre uma criança pela qual intercedi, chorando por ela como se fosse minha própria filha. Você também deve se lembrar de como ri alto, preocupando-me depois com minha atitude. Neste capítulo, aprenderemos as várias maneiras pelas quais o Espírito Santo opera enquanto oramos. Você entenderá se o que sente vem de Deus, de Satanás, ou se é apenas uma emoção humana que nada tem a ver com o Espírito Santo. Sentindo dores como de parto. Lá pela década de 50, John White, um inglês, estava sendo treinado para a obra missionária no Centro de Treinamento da Missão Novas Tribos na Pensilvânia. Cada aluno recebia uma brochura com pedidos de oração de muitos missionários que eram trazidos diante de Deus todos os dias na oração das 7 da manhã. Certo dia pela manhã, ao abrir sua brochura, John leu uma carta na qual Loretta O'Hara, missionária nas Filipinas, pedia oração. Ele não a conhecia e nunca ouvira falar dela. A carta que tinha em mãos era um pedido de vida ou morte. Foi escrita de um hospital em Manila, onde os médicos diagnosticaram uma terrível doença. Ela sofria de câncer ou de tuberculose na coluna cervical. Ao ler aquele pedido, John começou a orar de maneira diferente, sentindo que suas emoções estavam sendo afetadas. Em oração, começou a exigir que Deus curasse a Loretta. Na realidade, ele não somente exigia, mas insistia em que ela fosse curada. Depois de orar, sentou-se extasiado, deslumbrado pela maneira como orou. Sentiu muita paz em seu coração, preocupado com a maneira ousada com a qual falou com Deus. Antes, ele orava pelos pedidos de oração de uma forma normal, e as palavras que falou diante de Deus em oração não se encaixavam em sua teologia. Sua atitude parecia uma falta de respeito a Deus, e não combinava com a forma britânica em que fora criado. John não sabia, mas ele havia entrado num nível de oração onde entramos em agonia. O momento quando sentimos dores como de parto. São dores sentidas como quem dá à luz, dores que trazem à tona os milagres de Deus. Esta agonia em oração afetou a vida de Loretta O'Hara. Por ocasião daquela intercessão, Loretta estava na Nova Escócia e se dirigia a um sanatório para os tuberculosos, pois o diagnóstico final do médico era de que tinha uma tuberculose na coluna cervical. Deus, contudo, tinha planos diferentes para ela. Um grupo de irmãos, sabendo que ela iria passar por ali a caminho do sanatório, pediu-lhe que ficasse alguns dias falando-lhes a respeito de missões. Loretta não tinha condições físicas de ministrar, mas o grupo proveu-lhe todo o conforto, inclusive uma poltrona, onde sentada pudesse ministrar-lhes a palavra. Loretta concordou em ficar ali alguns dias. Enquanto falava sobre missões, sentada em sua poltrona, sentiu repentinamente que era melhor ficar em pé,
Por isso, agarrando-se a uma mesa, levantou-se. Naquele momento ela não sabia, mas estava entrando no reino sobrenatural da cura de Deus. Ao levantar, sentiu-se fortalecida. As dores de seu corpo desapareceram. Não levou muito tempo para se dar conta de que algo especial ocorrera em sua vida. Por isso, ao invés de ir para o sanatório, voltou para uma consulta com o médico que havia diagnosticado a tuberculose em sua coluna. O médico ficou chateado ao vê-la em seu consultório. Ele afinal fizera o possível e o impossível para conseguir-lhe um quarto no hospital. Loretta insistiu dizendo que queria fazer novos exames, e apesar de relutar, o médico consentiu. Os exames provaram que ela estava totalmente curada. Alegre, Loretta regozijou-se não somente com a cura, mas com a possibilidade de voltar ao campo missionário. Decidiu então visitar a escola de treinamento da missão Novas Tribos, sem saber que um novo compromisso seria feito com aquele que havia orado por ela. Ao vê-la na escola, John não se deu conta de que aquela mulher era a missionária por quem havia intercedido. Sua atenção foi despertada pela beleza da mulher. Deus já havia lhe falado que encontraria ali na escola a mulher com a qual se casaria. E até aquele momento, não aparecera nenhuma candidata pela qual ficasse interessado. Não demorou muito para descobrirem que Deus queria uni-los em matrimônio. Depois de algum tempo, John e Loretta ficaram admirados de como Deus interveio em suas vidas. John sugeriu que ela se chamasse Lori White, nome pela qual é conhecida até o dia de hoje. Afinal, o que aconteceu quando John orou? Era algo dele mesmo ou uma carga de intercessão dada por Deus a favor de Loretta? Por que orou com tanto fervor e intensidade? Tais perguntas são respondidas quando entendemos o que é a oração de agonia, a oração de dores de parto. Em Gálatas 4, versículo 19, Paulo fala de dores de parto até ser Cristo formado em seus filhos espirituais. A palavra para dores de parto no grego é ódino, tem o sentido de experimentar dores como de parto. Há momentos em que Deus nos chama a interceder fortemente, ajudando a nascer a vontade de Deus em uma determinada área. Geralmente, ficamos assombrados depois que oramos, com a sensação de que Deus nos ouviu e realizou alguma coisa. Você quer ter certeza de que Deus é quem está operando em nós e que não é um alarme falso? Então quero dar a você 4 pontos que o ajudarão a reconhecer quando o Espírito Santo entra em ação. Número 1. A agonia na oração é algo que vem de Deus e não pode ser produzida por nós mesmos. A agonia que sentimos em oração como dores de parto são gemidos inexprimíveis, nem sempre audíveis, conforme Paula fala em Romanos 8, versículo 26. Conheço gente que força gemidos e sentimentos de dores, chorando alto como se algo estivesse acontecendo. Chegam a ter a facilidade de fazer isso como quem abre uma torneira e depois a fecha. Os gemidos e dores que vêm de Deus, entretanto, não podem ser fechados como a torneira de uma pia. Número 2. A agonia acontece quando muita gente orou por um determinado assunto antes de você. Deus então escolhe você como a última pessoa a orar para que o assunto seja resolvido. Você é quem traz luz para a resposta de tantas orações. Número 3. As pessoas que têm o dom da intercessão, por certo, entrarão em grande agonia e dores como de parto, diferentemente daquelas que não estão abertas para serem usadas por Deus nessa área. Como aconteceu com John White. Contudo, Deus pode chamar qualquer crente a qualquer momento para interceder e agonizar em oração, a fim de que seus propósitos sejam realizados. Número 4. A agonia e dores podem ser prolongadas ou bem curtas. Algumas orações são respondidas rapidamente, enquanto outras serão respondidas depois de muitas dores, agonia e sofrimento. O Antigo Testamento fala profeticamente de Cristo agonizando por nós. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito.
Isaías 53, versículo 11. O Novo Testamento também nos mostra que Jesus agonizou por nós. Quando esteve no Getsêmani, orando por nós, seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. No túmulo de Lázaro, ele chorou. O texto diz: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Algumas pessoas dizem que essa agitação em seu espírito era uma forma de indignação por causa da morte de Lázaro. Estou certa de que ele ficou triste quando viu aquela choradeira por causa da morte de Lázaro, mas alguma coisa aconteceu no espírito ao interceder por Lázaro. Há ocasiões em que a agonia é tão grande que o intercessor fica perplexo. Neste caso, as pessoas próximas ao intercessor devem clamar por ele, ajudando-o a levar a carga em oração. Lembre-se, agonizar é como dar à luz. Por isso, de certa forma, ao ajudar o intercessor no seu clamor, somos como as parteiras que ajudam a pessoa a dar à luz. Outra coisa, precisamos estar atentos para que o inimigo não se aproveite do momento e engane o intercessor. Uma palavra de cautela. O Espírito Santo é quem controla as nossas emoções na hora da agonia. Tudo o que temos a fazer é não nos descontrolar emocionalmente. Os intercessores precisam ter o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Choro e lágrimas. Durante o Congresso Norte-Americano de Renovação em 1990 na cidade de Indianápolis, Peter Wagner, preletor do encontro, compartilhou com os congressistas o peso que sentia pelo Japão. Como no dia seguinte seguiria para Los Angeles e dali para o Japão, pediu que orássemos por ele. Um dos líderes do encontro, Jim Bevis, pediu-me que orasse a respeito. Enquanto orava, comecei a sentir a dor e o sofrimento que o povo de Hiroshima sentiu por ocasião da bomba atômica que foi jogada sobre aquela cidade. Ao orar, pedi que Peter fosse usado como uma bomba nas mãos do Espírito para romper as trevas que imperavam sobre o povo japonês. Partindo de Indianápolis para Los Angeles no final da conferência, Peter intensificou as orações enquanto se preparava para a viagem. No dia seguinte, um domingo pela manhã, Peter Wagner começou a preocupar-se com o sofrimento daquela geração atingida pelas bombas, jogadas sobre Nagasaki e Hiroshima. Enquanto orava, foi acometido por fortes convulsões de lágrimas e choro a favor do Japão, e isso o deixou preocupado, pois tinha apenas 15 anos de idade quando as bombas destruíram aquelas cidades. Ele não jogara as bombas e nem participara da guerra, mas Deus lhe mostrou que naquela idade ele já curtia um profundo ódio pelos japoneses e que muitos rapazes de 15 anos de idade morreram por causa das bombas. Devido ao ódio, ele era tão culpado quanto aqueles que deram ordens de bombardear as cidades. Entendeu depois que, através da intercessão, Deus agiu por intermédio dele a favor da nação japonesa. Ao conversar com Doris, sua esposa, ela lhe trouxe uma palavra de sabedoria. Peter, Deus quer levá-la a um arrependimento a favor daquelas cidades bombardeadas, e isso fechou com o que Deus pusera em seu coração. Chegando ao Japão, Peter falou sobre o assunto com os líderes da igreja e estudou com eles a possibilidade de reunir algumas pessoas cujos parentes tivessem morrido durante o bombardeio de Nagasaki e Hiroshima. Foi marcada uma reunião com aquelas pessoas. Peter fez uma exposição bíblica sobre as bases do arrependimento e deu ênfase especial ao perdão entre as nações, usando textos como o de Daniel capítulo 10 e o primeiro capítulo de Neemias. Tanto Daniel como Neemias oraram e arrependeram-se de seus pecados e dos pecados de suas nações, e isto era o que ele queria fazer naquela reunião. Semelhantemente a Daniel, ele queria dizer: Pai, pequei. Ele não estava ali para julgar se as bombas deveriam ou não serem lançadas. Queria isto sim ser um instrumento de Deus para curar as feridas de um povo que fora devastado pela guerra. Ele pediu então que as pessoas cujos parentes foram mortos naquela ocasião viessem à frente.
Ajoelhando-se diante delas, com profundas lágrimas de arrependimento, pediu que Deus curasse o povo japonês. O Espírito Santo começou a agir naquele lugar, trazendo um profundo arrependimento. Naquele auditório, com mais de 1000 pessoas, ouvia-se um único som. Eram soluços, choro, lágrimas e alguns gritos de angústia. Aquelas lágrimas trouxeram um alívio às dores de um povo. Peter terminou sua oração e ficou em pé. Um representante da nação japonesa explicou que seus pecados eram maiores que o dos americanos e clamou a Deus que perdoasse suas agressões de guerra contra a América durante a Segunda Guerra Mundial. O Espírito Santo usou aquele momento para trazer cura e restauração àquela nação. Quando choramos em intercessão, a vida de Deus é liberada para transformar e operar em pessoas e nas nações. Eu costumava apelidar meu marido de Spock, um apelido gracioso tirado de um seriado de televisão, já que ele era insensível e sem emoções como Spock do filme. Certo dia eu estava intercedendo por uma congregação que precisava de um avivamento. Senhor, dizia eu, se eles soubessem como ter um avivamento, eles o teriam. Senhor, que o teu Espírito os renove, amolecendo aqueles corações endurecidos. Enquanto orava, Mike aproximou-se, sentou-se numa cadeira e orando observava-me. Depois de algum tempo levantei-me e impondo-lhe as mãos orei. Mais tarde ele disse que eu orei assim: Deus, toma-o em tuas mãos. Na realidade eu orei: Senhor, dá-lhe tua compaixão e tuas lágrimas. Acordou de noite chorando em profusão. Era como se uma bomba relógio do tempo tivesse demorado para entrar em ação. No dia seguinte, enquanto ministrava a um grupo de homens sobre a responsabilidade que tem como pais em cuidar dos filhos, continuou a chorar. E tudo ficou gravado em fita de vídeo. Hoje meu esposo Mike chora abundantemente sempre que o Espírito Santo o comove. Dick Esteman falava no Instituto Cristo para as Nações em Dallas e disse aos alunos que Deus queria mostrar-lhes algo que era muito pessoal. Enfiou a mão no bolso do paletó e pegou um vidrinho redondo. Segurando-o nas mãos, explicou aos alunos que se tratava de colírio para os olhos. O médico receitara porque seus olhos estavam constantemente irritados. Sabiamente o médico lhe disse: Dick, isso acontece devido às muitas lágrimas que você derrama enquanto ora. Ele não estava se orgulhando de que chorava muito enquanto orava, nem tampouco sugerindo aos alunos que começassem a prantear pelos corredores da escola. O Senhor pediu-lhe para mostrar aos alunos aquele vidrinho de colírio, provando que é lícito chorar e derramar muitas lágrimas enquanto oramos. Em algumas culturas, é feio um homem chorar diante de Deus. A cultura americana acha que é um vexame um homem chorar, ainda que hoje o conceito esteja mudando. Sempre ouvimos frases como: homem que é homem não chora. Perguntei ao meu pai certa vez por que nunca chorava, apenas para ouvir-lhe responder: querida, homem que é homem não chora. Ouvi meu filho dizer à sua irmã que os homens controlam suas emoções, o que parece uma percepção muito grande para um menino de apenas 9 anos. Expliquei-lhe que Deus também era Senhor sobre suas emoções e que não precisava controlar-se tentando escondê-las, o que poderia ser-lhe insalutar. Temos Jesus em nosso exemplo. Ele era homem e um homem forte. Era também um grande intercessor. A Bíblia diz, não obstante, que Jesus chorou. Este é o menor e mais poderoso versículo da Bíblia. Seu choro quebrou o jugo da morte que prendia Lázaro, dando-lhe a força para ordenar que saísse do túmulo. Lázaro, vem para fora. Vemo-lo chorando também sobre Jerusalém. O texto bíblico diz que, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Lucas 19, versículo 41. Há vezes em que um grupo de pessoas chora e lamenta, como se um manto de choro caísse sobre elas. Ou apenas um irmão no meio do grupo começa a chorar convulsivamente. Experimentamos algo assim em nossa congregação de Watford em 1990. Nem imaginávamos que toda a igreja cairia em prantos.
Deus, contudo, orquestrou neste tempo singular, um momento santo, onde choramos profusamente diante dele. A professora de crianças de nossa igreja, Linda Gossett, estava de saída para uma viagem à Rússia. O momento era-lhe de grande emoção, já que 12 anos antes Deus lhe havia chamado para ministrar na Rússia, e somente agora a porta fora aberta diante dela. Ela recebeu um chamamento para ministrar às crianças, e dedicara muito de seu tempo intercedendo por aquelas crianças distantes, crianças que nunca viram com seus próprios olhos. Entretanto, colocara cada uma delas sob seus joelhos em intercessão. Linda é pequenina, mais parecendo uma boneca chinesa. Possui um profundo conhecimento das escrituras e vive a sorrir. Tom Connell, nosso pastor, convidou-o para ser a pregadora do culto matutino daquele domingo, e assim a igreja teria a oportunidade de saber por quais necessidades orar. Na plataforma, ao seu lado, havia uma grande mala marrom apelidada por Linda de Carga Santa. A mala estava entufada de bíblias, livros infantis, histórias para crianças e presentes. No término do culto, nosso pastor pediu-lhe que abrisse a mala para que a igreja orasse por cada peça e cada conteúdo que seria levado para a Rússia. À medida que o pastor compartilhava com a igreja a necessidade de intercessão por Linda, algo diferente e singular começou a ocorrer dentro do templo. Aquilo que a princípio era quase imperceptível foi se tomando um ruído santo. Um som solene veio sobre os adultos e crianças no templo. Enquanto tirávamos a oferta, aquele ruído santo foi crescendo entre o povo. As sacolas de ofertas passaram por cada adulto e por cada criança. O irmão que recolheu as ofertas depositou as salvas diante do altar e começou a chorar convulsivamente. Dom, nosso pastor, enfiou a mão numa delas, tirando dali um pequeno cofre. O cofrinho estava cheio de moedas. Depois, repetiu o gesto tirando outros cofres que todos perceberam. Era o dinheiro economizado pelas crianças para a professora que partia para a Rússia. Havia algo constrangedor naquela oferta sacrificial, que trouxe um forte espírito de intercessão e lágrimas ao culto. Os membros da igreja começaram a orar agarrados às Bíblias, juntamente com crianças de 2 e 3 anos, agarrados ao material didático. Seguravam os flanelógrafos, orando e chorando, pedindo que Deus os utilizasse na comunicação do Evangelho às crianças. Deus convocara toda a igreja para interceder, e quando o espírito de choro e intercessão percorreu o templo, tocou-nos a todos, envolvendo-nos na intercessão em favor das crianças da Rússia. Linda passou pela alfândega da União Soviética, com toda a carga santa incolume. Aquelas lágrimas pavimentaram o caminho, limpando qualquer esquema que o inimigo tinha em mente para deter a palavra de Deus. Uma semente de vida foi plantada por ela em muitos corações da futura geração da Rússia. Risos. Quando rimos durante a intercessão, podemos ter certeza de que a resposta está a caminho. A vontade de Deus foi feita, ou os planos do inimigo foram anulados. Aquele que está entronizado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Salmos 2, versículo 4. Sempre que leio esse versículo, sinto-me por ele abençoada. Recentemente, depois de uma campanha de guerra espiritual na Argentina, esse versículo deixou-me espantada. Em junho de 1990, fomos até a Argentina colaborar no projeto Resistência. Éramos 4 aqui da América, Doris Wagner, Dave Hump e sua esposa Jane e eu. Era o mês de abril quando chegamos à Resistência. Nossa intérprete era Marfa, a esposa de Ornar Cabrera, uma mulher poderosa em Deus. Ornar é pastor da igreja Visão do Futuro, que, na ocasião, tinha 90 mil membros. Doris, que retomara de lá alguns meses antes, estava certa de que a cidade precisava de mais intercessores, depois que sediara um plano de evangelização liderado por Edgardo Silvoso, do Evangelismo de Colheita. O projeto Resistência tinha como objetivo alcançar o povo da cidade no nível físico, emocional e espiritual. Houve um chamamento à unidade entre os pastores tradicionais, carismáticos e pentecostais.
O objetivo era o de ter também na cidade 600 faróis, em casa de irmãos com o propósito de ministrar as necessidades da vizinhança. Depois, haveria uma cruzada evangelística na cidade, cujas casas faróis se transformariam em lugares de reuniões para onde as pessoas convertidas durante a cruzada seriam levadas. Este é o rascunho de um pequeno plano que a todos envolve. Durante aquela semana, 750 líderes da cidade participaram de um seminário de batalha espiritual. Juntos, lutamos contra os espíritos que se autoproclamavam como guias da cidade. Sentimos um grande alívio depois daquele tempo de guerra. Alguns dos espíritos eram fortes. Um deles é conhecido como San La Muerte, Santa Morte, ou Espírito de Morte. Na cidade, há pessoas que adoram o espírito da Boa Morte, como é chamado. Depois daquela batalha espiritual, tomamos o avião para a América. Viajamos pelo Aerolíneas Argentinas. Durante o voo, um mapa mostrava aos passageiros a rota do avião e o lugar sobre o qual estávamos voando. No mapa aparece o nome da cidade mais próxima da rota de voo. Doris Wagner e eu olhamos o mapa, interessando-nos por cada detalhe, até que o jantar foi servido. Agora, em vez do mapa, a comida. Repentinamente, o avião entrou numa área de turbulência e começou a subir e a descer como uma folha de papel. Doris começou a rir alto e descontroladamente. Eu lhe disse, acho que devemos começar a orar, e comecei a rir também. Juntas sentimos a mesma inquietação e ao mesmo tempo nos perguntamos, por acaso não estamos voando sobre cidade de Resistência? O mapa nos mostrava a grande cidade de Corrientes, uma cidade próxima à Resistência. Depois de 10 minutos, cessou toda a turbulência, e o resto da viagem foi calma, até que chegamos em casa. Mera coincidência? O fato de estarmos voando sobre a cidade onde lutamos contra os espíritos territoriais deixou-nos intrigadas. Será que rimos porque teríamos uma viagem tranquila? Se foi isso, então, o que tem o riso a ver com a guerra espiritual e com a intercessão? A primeira vez que isso aconteceu, veio-me à mente no Salmo 2, versículo 4, que mencionei anteriormente. É um salmo que fala do Senhor rindo, zombando de seus inimigos. Na realidade, foi Deus quem riu através de nós naquele avião. O inimigo pensou em atacar-nos nas alturas, e Deus zombou de todos eles. Os risos eram um sinal de que não deveríamos temer os laços do diabo, pois os anjos do Senhor nos cercavam. Esse tipo de guerra através da intercessão permite ao diabo ficar sabendo que Deus está no controle de tudo. É também um sinal ao diabo de que nós não temos medo dele. 2 outros textos bíblicos apresentam o mesmo contexto de zombarias e risadas. O primeiro diz, o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Salmos 37, versículos 12 e 13. O segundo texto está no Salmo 59, versículos 7 e 8, que diz, alardeiam de boca, em seus lábios há espadas, pois dizem eles, quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirá deles, zombarás de todas as nações. Um terceiro texto que tem sido de muita importância para mim é o de Salmos 126, versículos 1 e 2. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Em seu livro, O Plano de Deus para a Batalha do Tempo do Fim, Shaw diz que virá um tempo em que o riso de Deus transbordará em nossos corações. Para isso, ele cita Eclesiastes 3, versículo 4, que diz, tempo de chorar e tempo de rir. Ela diz, se Deus ri, temos que permiti-lo fazer por nosso intermédio, da mesma forma como ele fala através de nós. As pessoas que nunca experimentaram risos durante a intercessão ficam surpresas quando damos risadas e gargalhadas durante o tempo de oração.
chegam a dizer admiradas: não imaginávamos que a intercessão trouxesse consigo um tempo de tanto refrigério. Sempre achamos que temos que ser muito solenes diante de Deus ou de nós ele não se agradaria. Ainda outras pessoas expressam-se assim: temos que voltar e contar em nossas igrejas e nos grupos de oração que podemos alegrar-nos enquanto oramos. É por isso que sentimos-nos tão cansados enquanto oramos. Nunca nos alegramos. Aprendem a grande lição que todo intercessor precisa saber. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8, versículo 10. Essas demonstrações de emoções, como sentir dores de parto, chorar convulsivamente e rir descontroladamente, procedem e são dirigidas por Deus. Quando Deus nos guia, Ele também nos conduzirá às novas formas de expressões. A chave da intercessão é deixar-nos ser guiados por Deus. No capítulo seguinte, falaremos sobre os problemas que abraçamos quando queremos resolver as coisas sozinhos, com as nossas próprias mãos. Capítulo 10. O desequilíbrio na intercessão. O telefone toca num domingo de manhã bem cedo. É uma aluna de escola bíblica a quem chamarei de Pamela. Conversando anteriormente com ela, fiquei sabendo que frequentava uma grande congregação que era muito forte no ministério de oração. Falou-me dizendo: Cindy, não quero criticar injustamente, mas alguma coisa não está certa com o meu grupo de oração. Depois de contar-me o que se passava, percebi que ela frequentava um grupo de oração onde faltava o equilíbrio necessário. Como isso acontece? Como um grupo pode ficar desequilibrado? Uma irmã, que vou chamar de Estela, disse a Pamela num domingo de manhã que tinha uma palavra de Deus para ela. Ela deveria escolher um determinado grupo de oração e começar uma campanha de intercessão por seu pastor. Empolgada, Estela compartilhou que o seleto grupo de intercessores do pastor seria convidado a viajar com ele sempre que fosse necessário. O que Estela não falou àquela moça é que nem o pastor e nem mesmo a liderança da igreja sabia da existência daquele seleto grupo de oração. Pamela descobriu mais tarde que Estela esperava que Deus revelasse a existência do grupo ao pastor e à liderança de forma sobrenatural. Sem comprovar se o grupo era maduro ou não, Pamela acabou participando das reuniões. A princípio, tudo ia bem, até que o grupo começou a orar por coisas que divergiam da visão da congregação local. Oravam e pediam fervorosamente a Deus que o pastor visse a luz e se alinhasse com a vontade de Deus, o que significava ficar alinhado com o grupo de intercessores. Oravam também pedindo a Deus que o pastor os consultasse nos assuntos pertinentes à igreja. Foi isso que a deixou incômoda e a levou a me telefonar. Recomendei-a que abandonasse aquele grupo e participasse de um dos grupos regulares da igreja. As razões serão apresentadas mais adiante nesse capítulo. Este é um dos típicos problemas que Mike e eu, como líderes dos generais da intercessão, ouvimos constantemente. Aquela irmã foi literalmente sugada para fazer parte de um grupo desequilibrado de intercessores, geralmente formado por homens e mulheres que, por várias razões, em seu zelo de orar, saem dos padrões bíblicos. Pessoas assim são reprovadas e, consequentemente, causam confusão e divisão na igreja. Como houve um grande avivamento nessa última década, levando a igreja a uma vida intensa de oração, e por surgirem muitas vozes proféticas conclamando o povo a orar, o surgimento de grupos desequilibrados é, até certo ponto, inevitável. Quando estudamos os grandes avivamentos do passado, descobrimos que tiveram o seu nascedouro em muita oração. Entretanto, o mover do Espírito Santo na igreja sofreu um curto-circuito pela incapacidade de se ter intercessores maduros e verdadeiros. Em muitos casos, a ação de intercessores desequilibrados contribuiu para minar a verdadeira oração e parar o avivamento. Quando planejávamos o encontro na rede de guerra espiritual, uma continuação da segunda consulta de Lausanne sobre guerra espiritual, tive a nítida impressão,
vinda da parte do Senhor, de que assim como a frase mestra dos dias de Lutero foi "O justo viverá pela fé", nos dias futuros a frase-chave será "Não militamos segundo a carne", porque as armas de nossa milícia não são carnais. Satanás, a antiga serpente de forma astuta, procura minar o avivamento, utilizando uma de suas armas mais eficazes, o engano. Usando mentiras inteligentes que apelam à carne, ele afasta as pessoas do propósito de Deus com a oração. Em outras palavras, ele faz hora extra, faz serão noite adentro, buscando produzir intercessores desequilibrados. Então, como evitar os grupos de intercessão desalinhados com a palavra de Deus? A resposta é bem simples. Use parâmetros bíblicos claros como forma de colocar no prumo certa atividade dos intercessores. Esse capítulo tratará com alguns dos problemas que surgem nos grupos de oração, geralmente problemas que trazem confusão e má fama aos irmãos. É triste o que acontece nessa área, pois os intercessores são servos de Deus que sacrificam-se diariamente em favor de tantas vidas. Geralmente, o desequilíbrio vem pela falta de ensino, ou porque as pessoas de um grupo começam a imitar o que acontece num grupo desequilibrado. Há pessoas que corrigem o rumo, assim que percebem as áreas em que correm perigo. Os irmãos envolvidos na intercessão devem saber que têm duas garantias. A primeira delas é o da prestação de contas da vida espiritual. Se têm medo de serem julgados pelo que fazem nas reuniões de oração, então estão pisando em areia movediça, conforme vimos com o grupo da Estela. Deixe-me acrescentar uma coisa. Quando os intercessores oram por ministérios fora de sua igreja local, devem submeter-se também àqueles pelos quais intercedem. Caso não tenham um relacionamento íntimo com as pessoas pelas quais oram, deveriam pelo menos certificar-se de que estão orando dentro da visão daquele ministério. Aqueles irmãos que são chamados para interceder por ministros de organizações para-eclesiásticas precisam ficar sob a cobertura de uma igreja local. A segunda garantia para que um grupo não seja desequilibrado é manter o coração puro, princípio este que focalizei no capítulo 3. O Salmo 51, versículo 10 diz: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro." Por não conhecer o seu próprio coração, Estela violou esse princípio em várias áreas. A primeira coisa que demonstrou é que tinha muito orgulho em seu coração. Convenceu-se de que seria uma líder ao invés de se submeter aos grupos de oração sob a liderança da igreja. Ela achava que as revelações que tinha eram superiores àquelas que o pastor e o presbitério da igreja recebiam de Deus. Quando Deus começa a nos revelar os seus segredos através da oração, podemos cair neste laço sutil de achar que os líderes têm que nos ouvir. Estela tinha também um espírito de crítica, que anda de mãos dadas com o orgulho. Ela criticava a maneira como os grupos de oração foram estabelecidos pelo pastor. E por não ter sido convidada a liderar nenhum deles, tratou de formar um grupo onde ela seria a líder. Ela deveria envolver-se num dos grupos de oração da igreja, provando a sua fidelidade, deixando que Deus a promovesse, ou não, a uma posição de liderança. Precisamos pedir a Deus que nos mostre nossa motivação interior, pois percebo que muitos intercessores, quando oram a Deus, despejam todo o seu descontentamento e amargura de coração. O que me preocupa é que tais pessoas desconhecem quanta coisa ruim há em seus corações. São pessoas que foram atraídas para o ministério da intercessão em busca de poder e, de forma inconsciente, veem no ministério uma maneira de ficarem famosas. Somente o Espírito de Deus pode revelar os segredos de nosso coração. Todo intercessor deveria orar assim: Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero estar puro diante de ti. Ao violar o princípio do coração puro, Estela corria um perigo ainda maior.
corria o risco de envolver-se no espírito de Absalão, que significa agir com as demais pessoas como Absalão fez com seu pai, o rei Davi. Amargurado porque não conseguira falar com seu pai depois de regressar do exílio, Absalão começou a minar o reino de seu pai. Parece até que ele fazia um bom trabalho ajudando as pessoas em suas necessidades, mas a atitude de seu coração não era correta. Ele queria chamar a atenção de seu pai e para isso usou de todos os meios para vingar-se dele, usando como arma sua capacidade em comunicar-se com as pessoas. Como reconhecer o espírito de Absalão numa pessoa ou em nós mesmos? Em primeiro lugar, quando o membro da igreja começa a podar o pastor, dizendo coisas sobre o seu ministério. Sei que o pastor tem razão, mas estive orando e agora vejo que ele não sabe o que as pessoas realmente precisam. Assim, conversando, ele dá o seu ponto de vista e pode até dizer: agora se eu fosse o pastor, faria assim e assado. Sem perceber que está agindo como Absalão, que diante das portas de Jerusalém dizia ao povo: se eu fosse o rei, agiria da seguinte forma. Os intercessores precisam examinar constantemente a atitude de seus corações, para certificar-se do que dizem, orar corretamente e reagir também corretamente. Esse espírito de Absalão, se for deixado à solta, pode arruinar muitas igrejas, já que as pessoas procuram um intercessor pedindo orientação em vez de buscarem conselho com o pastor. Geralmente, uma pessoa que tem o espírito de Absalão é uma pessoa sincera, que age sem se dar conta do que está acontecendo. Quando rejeitada, sente-se magoada, abandonando a congregação que fica ferida. Não quero dizer com isso que toda pessoa que tem um ponto de vista diferente, procurando modificar as coisas na igreja, seja um Absalão. O que quero dizer é que o coração tem que ser examinado sempre que propomos mudanças. Quem sabe, alguns de vocês que são líderes de grupos de oração estejam se perguntando: Cindy, meu pastor é um alienado, ele nem se preocupa com o que acontece em nosso grupo de oração, ou com o que Deus nos fala, estou muito frustrado. Sobre esse assunto, falaremos mais adiante quando tratarmos da intercessão coletiva e sobre os amigos intercessores, pessoas que intercedem por nós. Este é um problema que dá muita dor de cabeça e tem que ser tratado por aqueles que se dedicam totalmente à intercessão em suas igrejas. Em seu livro Expondo a Sedução, Gary Greenwald tem uma parte especial em que trata da manipulação pela intercessão, exemplo clássico do espírito de Absalão. Ele diz: percebo que há uma tendência nos intercessores de compartilhar suas revelações com os demais irmãos do grupo. Sem perceberem, contudo, depois de algum tempo, acabam concordando uns com os outros. Algum tempo atrás, um grupo de intercessores de nossa igreja deixou essa verdade transparecer de forma perigosa. Houve porfia na liderança, e um grupo de pessoas, com alguns da liderança, abandonaram a igreja. Um dos intercessores recebeu uma revelação de que o juízo de Deus cairia sobre mim, pois eu, supostamente, desobedeci a Deus, conduzindo a igreja noutra direção. Depois de compartilhar sua revelação com outras pessoas, elas me disseram que se eu não me arrependesse, seria julgada como Nabucodonosor, cujos cabelos cresceram como as penas da águia indo pastar no campo. Por pisarem num terreno fora de seu chamado, aqueles intercessores, que deveriam servir como guerreiros de apoio, foram enganados, sendo levados a acreditar que tinham uma visão melhor para a igreja do que o seu pastor. O orgulho os deixou abertos a um espírito de erro. Os intercessores têm como tarefa fundamental dar à luz a visão que a liderança recebe em oração e não ficar discutindo entre eles o que vem no mundo espiritual. Aqueles intercessores estavam tentando manipular-me com suas advertências e, consequentemente, caíram na manipulação da carne.
Quando confrontaram-me, falei-lhes que havia deixado seu chamamento metendo-se em assuntos que não lhe dizia respeito. Tudo aconteceu porque o intercessor, com uma forte liderança, os conduzira ao engano. Depois disso, muitos deixaram a congregação. Não estou julgando aqui os motivos que o levaram a essa confrontação. Apenas quero compartilhar sobre o papel do intercessor. Em primeiro lugar, o grupo deu uma palavra muito áspera a Greenwald. Nabucodonosor era um rei que levou seu povo a uma vida de pecado, e ainda que Greenwald fosse orgulhoso, tal punição seria demasiadamente severa para ele. Não estou dizendo que Deus não trata com os pastores, de forma alguma. Muitas vezes o que os intercessores dizem é o resultado da vida que tem no lar. As pessoas que constantemente recebem palavras ásperas de Deus geralmente vêm de lares desajustados, e isso contamina ou mancha o que elas ouvem de Deus, traduzindo o que Deus lhe diz em termos legalísticos. Em segundo lugar, se Deus tivesse falado que julgaria a Greenwald, elas deveriam agir de forma piedosa, com profunda dor, como Daniel, ao interpretar o sonho de Nabucodonosor. Senhor meu, o sonho seja contra os reis que te têm ódio, e sua interpretação para os teus inimigos. Vocês se lembram do caso que contei, quando Deus me mostrou que um pastor teria um infarte? Eu estava ferida, e queria que Deus o atingisse com um raio. Meu coração estava cheio de iniquidades, e meus pecados eram maiores do que os dele. Em terceiro lugar, se Deus de fato lhes tivesse falado, não deveriam expor o pastor aos demais do grupo, e sim, em segredo, no seu cantinho de oração, interceder por ele, pedindo que Deus o alertasse. A palavra de Deus exorta-nos a que não repreendamos o ancião. 1 Timóteo 5, versículo 1. Um intercessor não deve repreender o seu pastor, e sim, orar por ele a Deus, que tratará de mandar alguém equilibrado para exortá-lo. O Espírito Santo age rápido com os pastores, quando as orações partem de um coração puro. Em quarto lugar, depois de tomar todos esses procedimentos, os intercessores devem buscar direção de Deus, pois bem pode ser que ele os libere dos fardos da igreja local. Em hipótese alguma, devem falar do pastor a qualquer membro da igreja, pois isso traz confusão e divisão. Um líder de grupo de oração ou um intercessor é responsável em tapar a brecha, deixando que Deus trate das atitudes incorretas da liderança da igreja. Por último, é possível que o pastor queira avançar em Deus, mas a congregação não está ainda preparada para mudar de rumo. Se você observar o princípio do coração puro e o da prestação de contas, você não atropelará, nem o levará a ser ativo demais na direção errada. Orações fulminantes. Certa ocasião, eu estava numa reunião de oração, composta apenas de intercessores, cujo líder, levantando-se, começou a falar a respeito da vida de um político, dando detalhes e pormenores a respeito da vida dele, e de como se comportava pessimamente no mundo político. Depois de falar sobre tudo o que ele teria que mudar, pediu-nos que começássemos a orar. De forma compassiva, aquela mulher começou a interceder por aquele homem, mas de repente mudou o tom de sua voz. Fiquei perplexa quando a ouvir dizer: Deus, eu te peço que esse homem, ou seja salvo, se demita da política ou morra. Nem pude acreditar no que ouvia. Como uma líder de oração poderia proceder daquele jeito? E não foi aquela a primeira vez. Comecei a ouvir orações desse tipo por todo o país, orações que amaldiçoavam as livrarias pornográficas, pedindo que Deus as incendiasse. Oravam pedindo a Deus que destruísse os cinemas que projetavam filmes pornôs e que as pessoas que procurassem aquelas salas de espetáculos fossem fulminadas por Deus. Ou então, tomavam aqueles versículos dos Salmos que falam que sejam mortos os inimigos de Deus e que sejam comidos de vermes.
Cheguei a ouvir relatórios dizendo que algumas bruxas estavam amaldiçoando os crentes, porque diziam elas, se não o fizessem, os crentes as amaldiçoariam, levando-as a queimar no inferno. Percebi que tais tipos de oração não se encaixavam com os modelos de intercessão do Novo Testamento. Depois de estudar detalhadamente o assunto, concluí que tais tipos de oração não têm base bíblica. Vejamos um exemplo todo especial. Os discípulos Tiago e João, vendo isto, perguntaram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma, assim como fez Elias? Mas Jesus voltou-se e repreendeu-os e disse: Vós sabeis de que espíritos sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Lucas 9, versículos 54 ao 56. Às vezes, não sabemos o que nos está influenciando. Quando o poder vem sobre nós, temos a tendência de interceder de maneira diferente do coração de Deus. Por isso, precisamos examinar as nossas motivações. Aqui vão duas razões porque não devemos fazer orações fulminantes. Número 1. Orações fulminantes deixam um péssimo testemunho a quem não é crente. Conheci uma mulher que tinha uma casa noturna antes de se converter. Ela detestava os crentes, já que eles amaldiçoavam seu comércio, com labaredas e terremotos. Eis suas palavras: tanto eu como alguém da minha família poderíamos sair feridos. Por que não oravam por minha salvação, pedindo também que aquele prédio fosse usado a serviço do reino? Número 2. Orações fulminantes que decretam morte e destruição violam o princípio da misericórdia, que deve ser a principal postura de um intercessor. Por definição, o intercessor é alguém que se coloca na brecha a favor de alguém. Esse segundo ponto vem do ensino abalizado de Bob Willard, dado numa das reuniões dos generais da intercessão, que muito me ajudou a entender a maneira como devemos reagir quando Deus traz uma palavra de juízo a uma pessoa ou uma nação. Bob explicou-nos que o caráter de Deus é eterno e imutável, mas que ele muda de ideia. Por não querer trazer juízo sobre as pessoas, ele procura intercessores que se coloquem na brecha a favor delas. Ele nos citou Jeremias como um dos grandes intercessores do Antigo Testamento. Jeremias não se cansava de orar por Israel, até que Deus o proibiu de continuar intercedendo, pois queria trazer juízo sobre o povo. Qual a reação de Jeremias? Continuou a pedir clemência. 10 capítulos depois, vemo-lo ainda intercedendo pelo povo, e Deus mudou os rumos dos acontecimentos. Como intercessores, temos a obrigação de ficar na brecha quando Deus nos avisa que algo ruim está para acontecer, orando como fez Abacuque. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque 3, versículo 2. Ao ouvir o ensinamento deste quilate, minha vida foi transformada e mudei de atitude quando Deus avisa que disciplinará ou corrigirá um determinado pastor ou um ministério. Sempre que me coloco na brecha a favor de uma pessoa que está sob o juízo de Deus, percebo como ele age poderosamente. O juízo continua, mas a pessoa muda de rumo. Creio que muitas vezes vivemos situações de emergência, como quando nos parece ser uma boa saída a ideia de que Deus vai destruir o inimigo. Um exemplo disto é se seu filho está prestes a ser baleado por um criminoso. O que quero dizer, contudo, é que mesmo repreendendo o inimigo, não amaldiçoamos as pessoas. Nosso clamor é de que Deus julgue de acordo com a sua vontade. A questão é, Deus é quem julga. Quando oramos por pessoas em posições de autoridade, creio que podemos dizer: Deus, salva tal pessoa e tal pessoa, ou leve-a a renunciar ao seu cargo público. Deus é que decidirá a maneira de tirá-los da posição em questão. Suportando as enfermidades de outras pessoas. Nos últimos anos, tenho ouvido péssimos relatórios de intercessores por todos os Estados Unidos. O mais triste deles foi a respeito de uma líder de oração que ficou enferma.
Sempre que orava, ela sentia que aquela não era uma enfermidade sua, e sim que estava suportando a enfermidade de uma outra pessoa. Publicamente, declarou que a enfermidade da qual padecia era irreal e que apenas carregava o sofrimento de uma pessoa mais fraca. No decorrer dos dias, piorou. Finalmente, teve que procurar socorro médico. O diagnóstico dizia que ela estava com um quadro avançado de diabetes. O médico nada pôde fazer e ela morreu. Essa mulher entrou por um caminho de arrogância e engano que acabou levando-a à morte. Quando ouvi esse caso, voltei a ler uma parte do livro de Rhys Hoyles, o intercessor, já que ele foi quem trouxe a ideia de que o intercessor pode tomar o lugar ou assumir a enfermidade de uma outra pessoa. Não quero com isso atacar um homem que, pessoalmente, considero um dos pioneiros da intercessão e um grande intercessor. Quero isto sim, mostrar que mesmo sendo um grande intercessor, Rhys Hoyles, ao escrever sobre o assunto, não explicou corretamente o que o Senhor queria lhe dizer quando falou em identificação. O Sr. Rhys Hoyles já havia conhecido algo dos gemidos do Espírito Santo pelos necessitados e aflitos. Mas o que significaria interceder por um tuberculoso? Como intercessor, ele deveria entrar nos sofrimentos e tomar o lugar daquele por quem orava. Ele sabia que um tuberculoso preso ao leito não poderia ter uma vida doméstica normal. Estava confinado a um quarto e estava separado de tudo quanto outrora compreendia os interesses e prazeres da vida. Assim, durante esse tempo de permanência, o Espírito Santo aprofundou-se muito em identificá-lo com o sofrimento dos outros. E à medida que eu fazia, não era apenas essa mulher, mas os tuberculosos e sofredores do mundo todo, cuja carga recaía sobre ele. O Sr. Hoyles não tinha ido muito longe nesse caminho quando se convenceu definitivamente de que, antes que tivesse terminado esse trabalho, o Senhor permitiria, literalmente, que essa moléstia viesse sobre ele, e que somente como verdadeiro tuberculoso, ele seria plenamente capaz de interceder pelos tuberculosos. Que essa não era uma imaginação tola, mas uma possibilidade prática, veremos mais tarde em sua vida, quando depois de assumir grandes riscos pessoais para cuidar de um tuberculoso, parecia que ele havia contraído a moléstia. Além do mais, em todas as intercessões anteriores, ele havia tomado literalmente o lugar daqueles pelos quais orava e vivia como eles. Esse trecho do livro de Hoyles pode ser perigoso a algumas pessoas, já que a ideia de identificação pode ser ampliada e tomada fora do contexto, dando a entender que os intercessores são pessoas que operam mudança e salvação, que sua obra traz cura e libertação. A palavra de Deus afirma que Jesus levou sobre si os nossos pecados na cruz e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 1 Pedro 2, versículo 24. Não quer dizer que nós, ao suportarmos as doenças, fazemos a provisão de cura. Somente a obra de Cristo, da qual nos apropriamos pela oração, pode realizar isso. Afirmar que suportamos fisicamente a enfermidade de uma pessoa por quem intercedemos é uma comunhão falsa de sofrimento. É claro que sofremos quando intercedemos. Por exemplo, sentimos fome quando jejuamos. O texto de Isaías 58 diz que o jejum aflige a alma e eu creio nisso, pois quando jejuo fico aflita. Ou então, o sofrimento vem porque você gostaria de estar fazendo outras coisas e tem que gastar tempo em jejum e intercessão por outra pessoa. Tem gente que nem entende isso, achando que somos uns loucos. Alguns podem dizer, mas senti as mesmas reações daquela pessoa por quem estava orando. Ainda outros irmãos dirão, eu nem sabia que as pessoas pelas quais orava sofriam das mesmas coisas que eu. Por que isso aconteceu se eu não estava suportando suas dores? Precisamos entender quando nos colocamos na brecha a favor de uma pessoa, colocamos-nos pela oração no lugar dela, e tudo que o diabo está lançando sobre ela, o atinge também. Assim,
Uma doença que aflige a pessoa por quem você intercede, muitas vezes vem sobre você também. É importante que você resista à tentativa do diabo em atingir a pessoa por quem você está orando e a você também. Se o inimigo não pode matar a pessoa avisada, ele poderá atingir o intercessor no lugar dela. Lembre-se que o diabo vem para matar, roubar e destruir. João 10:10. Às vezes você nem sabe que deveria orar por uma pessoa enferma e descobre mais adiante que os sintomas delas eram iguais aos seus. Por vezes o Senhor nos coloca na brecha sem sabermos o porquê. Eis uma boa razão em resistir aos dardos inflamados do maligno, perguntando ao Senhor se aqueles dardos visavam você ou uma outra pessoa por quem você estava orando. Feitiçaria na oração. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Gálatas 15, versículos 19 e 20. Alguns anos atrás, num dia lindo primaveril, recebi uma chamada telefônica de Leslie, nome fictício, que ofegante do outro lado da linha queria compartilhar comigo o seguinte: uma de suas amigas, durante um tempo de oração, segregou-lhe uma palavra do Senhor, de que ela iria se casar com o famoso televangelista, americano, solteiro e desimpedido. Ela parecia arrebatada, contando-me os detalhes da palavra, entre aspas, que havia recebido. Enquanto ela despejava palavras de emoções, mais eu orava pedindo a Deus sabedoria. Leslie nem imaginava que naquela mesma manhã, uma irmã, quem vou chamar de Phoebe, que vivia na Califórnia, ligou-me contando que recebera, entre aspas, uma palavra igual a de Leslie, e aí a história ficou um tanto sinistra. Era uma história igual a de Phoebe. Depois que Leslie arrefeceu um pouco, orei rapidamente a Deus buscando uma palavra certa, pois não queria ofendê-la nem desacreditá-la diante de sua amiga. Pensando que a pausa no diálogo fosse devido ao choque da notícia, Leslie falou ao telefone: Cindy, quero que você ore e concorde comigo em oração para que eu e ele nos encontremos e que o casamento seja o mais rápido possível. Fiquei apavorada, sem saber o que dizer, mas de uma coisa tinha certeza: não poderia concordar com ela pelas seguintes razões. Número 1. Deus não me confirmou que eles deveriam se casar. Número 2. Outra coisa importante: Deus nada dissera ao evangelista de que eles se casariam. Número 3. Se deixasse de lado esses dois pontos e concordasse com ela, estaria praticando feitiçaria, manipulando dados através da oração. Eis o que poderia fazer. Número 1. Afirmei-lhe que eu também desejava um bom marido para ela. Número 2. Falei que Deus nada me dissera de que este evangelista seria o seu esposo, mas que estaria disposta a orar juntamente com ela, buscando a vontade de Deus para ela, e que se ele fosse o escolhido de Deus, ele mesmo providenciaria o encontro deles. Número 3. Falei-lhe também da chamada telefônica que recebera da Califórnia. Ela entendeu que Deus não tolera a poligamia, por isso uma das duas estava errada. Número 4. Orei com ela e juntas concordamos diante de Deus que lhe desse um esposo conforme o seu propósito. Leslie estava a ponto de praticar feitiçaria pela oração. Como? Ela não queria praticar a feitiçaria, mas em sua solidão pisou no perigoso terreno da manipulação e do controle pela oração. Esse é um fundamento da bruxaria. As bruxas amaldiçoam e amarram falsamente as pessoas pelas quais elas oram. Eis a razão de Paulo listar a feitiçaria como uma das obras da carne em Gálatas 5, versículo 20. São orações psíquicas, feitas pela mente humana, diferentemente daquelas orações feitas conforme a mente de Cristo. As bruxas e parapsicólogos chamam isso de poder da mente ou controle mental. Nesses anos de ministério com os generais da intercessão, Mike e eu já vimos os mais diversos tipos de feitiçaria pela oração.
Tem gente que anda por aí, entre aspas, tomando posse de casas e propriedades, o que implica em trazer sob amarras os donos de tais propriedades. Conhecemos pessoas que não conseguiam vender suas propriedades porque alguns crentes oravam tomando posse dela, e para isso oravam fervorosamente. Sugerimos aos irmãos que desejam tomar posse de alguma casa ou terreno, ou o que quer que queiram comprar, que orem da seguinte maneira: Senhor, creio que já falaste ao meu coração de que essa propriedade será minha. Agora, se esse é o local que separaste para mim, peço-te que os proprietários atuais sejam abençoados financeiramente, enquanto preparamos a documentação para comprá-lo. Um homem me telefonou reclamando que sua esposa não tinha a unção necessária para acompanhá-lo no ministério, e por isso disse-me ele: ela morrerá e Deus me dará outra esposa. O que mais me espantou foi que ele conseguiu convencer sua esposa de que tudo isso era verdade. Felizmente, ele percebeu o seu erro, e depois de corretamente instruído, mudou de ideia. Eu lhe disse: já que Deus tudo pode, por que você não pode pedir para ele que aumente a unção na vida dela? Agradecido e feliz, desligou o telefone. Talvez você nem acredite, mas histórias desse tipo são comuns entre os intercessores. As histórias apenas variam de cidade para cidade e de pessoa para pessoa, mas no fundo, todos os casos são parecidos. Deixe-me explicar, então, o que acontece quando alguém faz orações manipuladoras. Ao orar, usando o poder da mente, vontade ou emoções, uma pessoa libera suas forças psíquicas, entre parênteses, e muitas vezes demoníacas, contra a pessoa pela qual está orando. Em Provérbios 18, versículo 21, temos a seguinte declaração: a morte e a vida estão no poder da língua. Há poder nas palavras. Tome como, por exemplo, as palavras dos espias no livro de Números. O péssimo relatório dado por aqueles 10 espias desanimou o povo. As palavras que pronunciamos em oração têm o mesmo efeito. Se o que pedimos a Deus a favor das pessoas não é o que Ele tem em mente para elas, essas poderão cair em confusão. Os grupos de intercessão que oram segundo o espírito de Absalão frequentemente oram assim: Deus, já faz tanto tempo que temos esse pastor, o tempo dele já passou. Por isso, pedimos-te que o removas daqui, Senhor, e coloque outro no lugar que seja bênção para o povo. Se não é hora do pastor se mudar para outro lugar, tal tipo de oração abre uma porta ao diabo que começará a atacar a vida dele, trazendo confusão à igreja. E veja bem, mesmo que o pastor tenha plena certeza de que Deus o chamou para pastorear aquele rebanho, ele começará a sentir a atmosfera carregada, e toda vez que pregar ou aconselhar, será como dar murros no ar. As obras da carne, ou feitiçaria, começarão a perturbar o pastor. Com um detalhe, a pessoa que orou também será atacada. Em Gálatas 6, versículo 7 diz que colhemos aquilo que semeamos. Se você se encaixa no que falei aqui, orando orações erradas, arrependa-se e peça a Deus que afaste todo o engano da sua vida. Peça-lhe que mostre a você todas as orações erradas que fez. Depois, em nome de Jesus, libere as pessoas pelas quais você, orando, tentou manipular. Se você sente que tem gente manipulando-o em oração, analise sobre a seguinte ótica: você está experimentando algum tipo de confusão ou peso espiritual sem qualquer razão ou explicação? Se o problema não é físico, nem de pecado ou contenda, ore da seguinte maneira: Pai, em nome de Jesus, quebro agora todo o poder, toda oração que é feita a meu favor, que seja contra a tua vontade para a minha vida. Quero te agradecer por romperes toda a escravidão e por anulares toda oração manipuladora. O leito nupcial. É inacreditável o que acontece em determinados círculos de intercessores. Tem gente que ora como se estivesse dando tiros ao diabo,
chocando os visitantes e até mesmo o pastor. Ou se arrastam engatinhando pelo chão do templo, gemendo como se estivessem para dar à luz. Entre parênteses, falei anteriormente que a maior parte dos intercessores são humildes e equilibrados, são pessoas educadas. A minoria desequilibrada é que traz uma nódoa a todo o grupo. Em termos de engano, nada se compara, contudo, àquilo que chamo de experiência do leito nupcial, isto é, um relacionamento físico com seres celestiais. Antes de escrever esse capítulo, cheguei a relutar se deveria ou não trazer esse assunto. Até algum tempo atrás, não se falava muito a respeito de relações sexuais com espíritos imundos. Entretanto, com o surgimento da nova era e do satanismo, no entanto, o assunto começou a virar moda em muitos círculos. Devo dizer que mesmo entre os crentes, isso não é algo novo. No passado, Santo Agostinho e Tomás de Aquino trataram do assunto. Entre os muitos temas, lutaram com a interpretação de Gênesis 6 dos versículos 1 ao 4, onde diz que os filhos de Deus tiveram filhos das filhas dos homens. Esse era um assunto debatido com frequência na Idade Média. Com o advento do Iluminismo, o assunto ficou renegado a um plano inferior e começou-se a duvidar da existência ou não de demônios. As investigações quanto à atividade dos demônios deixaram de ser importantes. Ciente de que alguns poderão dizer que agora faço parte dos mesmos desequilibrados intercessores que acabei de criticar, entendo que vale a pena correr o risco de ser mal entendida ao tratar desse assunto. Talvez não gostemos, entre parênteses, e eu não gosto, mas não podemos esconder o fato de que algo está acontecendo. Posso até afirmar que algumas pessoas têm tanta convicção do assunto que não faz a menor diferença para elas se é ou não real. Não quero parecer sinistra, mas deixar bem claro que aqui há um problema que precisa ser exposto. Depois dessa breve introdução, deixe-me esclarecer o fenômeno com a maior descrição possível. Fiquei a par do assunto quando conversava com uma intercessora. Falávamos sobre generalidades quando Louise, este não é o seu nome verdadeiro, começou a contar empolgada a maneira como Deus abençoa aqueles intercessores, maduros na fé, envolvendo-os em muita intimidade com Ele. A palavra intimidade puxou um gatilho dentro de mim, acendeu uma luz vermelha. Pedi-lhe que contasse maiores detalhes sobre o que queria dizer com intimidade. Aquela irmã começou a descrever em detalhes a forma como durante a noite Jesus lhe aparecia e a levava para seu leito nupcial. Quando ela me disse que Jesus aparecia durante a noite, 3 luzes vermelhas começaram a piscar. Por um momento, achei que não tinha entendido bem e lhe perguntei: Louise, quer dizer que o Senhor se revela a você como aquele que a ama? Imediatamente ela começou a gaguejar. Depois de ouvir toda a história, percebi que ela estava sendo enganada. Fico feliz em dizer que ela se livrou desse tipo de experiência. Suas experiências começaram quando era acordada no meio da noite, sentindo que todo o seu corpo estava carregado de energia e de vida, ao mesmo tempo em que uma voz suave lhe dizia que era Jesus e que se aproximava para levá-la ao leito nupcial. Ela sentia desejos carnais, algo que não é próprio do Espírito Santo, e sim de uma ação demoníaca. Entretanto, aquela voz bonita dizendo-lhe que era Jesus levou a pensar que estava tendo uma experiência inusitada, na qual o Senhor a amava de uma forma toda especial. Na realidade, Louise estava sendo atacada por espíritos malignos, com sonhos e tormentos sexuais que vêm geralmente durante a noite, se bem que podem parecer também durante o dia. Tais espíritos são conhecidos como íncubo e súcubo, e o novo dicionário Aurélio da língua portuguesa traz a seguinte definição para íncubo: demônio masculino que, segundo velha crença popular, vem pela noite copular com uma mulher, perturbando-lhe o sono e causando-lhe pesadelo. Depois disso,
comecei a perguntar a outros líderes se alguma vez tiveram que tratar com pessoas que tiveram experiências semelhantes. Todos responderam positivamente. Muitos nem mesmo sabiam como denominar tais fenômenos, mas sabiam tratar-se de experiências demoníacas. Como tratei o assunto com Louise? Primeiramente, pedi-lhe que renunciasse tudo aquilo como sendo pecado, como envolvimento com espíritos malignos. Pediu perdão a Deus por haver se permitido crer numa mentira de Satanás, achando que era de Jesus uma experiência satânica. Em segundo lugar, pedimos que Deus nos mostrasse a brecha pela qual o engano entrou. Louise confessou que seu marido não correspondia com suas necessidades sexuais, e ela andava magoada com ele pela falta de atenção. Foi isto que a deixou como alvo fácil do inimigo. Em terceiro lugar, juntas, examinamos os casos de intimidade nas Escrituras e vimos que a intimidade com Deus traz alegria e prazer no espírito, e não na excitação da carne. Por último, usei da autoridade em nome de Jesus contra aquele demônio, contra o espírito de íncubo, ordenando-lhe que jamais voltasse a perturbá-la durante a noite. Ela fez a mesma coisa e ordenou ao espírito de íncubo que a abandonasse totalmente. Certo dia, o assunto veio à tona numa reunião de intercessores e amigos. Perguntaram-me o que eu sabia a respeito, já que estava incluindo o tema num dos capítulos do livro. Compartilhei com eles tudo o que sabia sobre esse fenômeno da recâmara do noivo, ou, para ser mais ousada, leito nupcial. Uma intercessora compartilhou comigo uma história de uma mulher com quem ela havia ministrado que era enganada por esse espírito de íncubo. Vamos chamá-la de Glória. Glória era líder de louvor e adoração e estava profundamente apaixonada por um rapaz de ótima aparência. Eram noivos e, quando estavam prestes a se casar, ele repentinamente morreu. É claro que Glória ficou desconsolada e sentia muito a falta dele. Certa ocasião, enquanto tocava seu violão e adorava a Deus, sentiu que alguém entrou no quarto onde ela estava. Surpresa, viu quando um espírito parecido com seu noivo entrou no quarto. Isso a deixou por demais alegre. Custou acreditar no que via, mas a presença dele era tão maravilhosa que a deixou desarmada. Ela pensou, bem, afinal ele veio enquanto eu adorava o Senhor. Talvez Deus o permitiu para aliviar sua tristeza. Com o decorrer dos dias, o engano aumentou. Ela compartilhou aquela experiência com uma outra amiga, que se prontificou a orar por ela. Pediu a Deus que mostrasse a Glória quem de fato era aquele espírito, a fim de que ela ficasse livre de sua influência. Mais tarde, quando Glória estava adorando o Senhor em seu quarto, sentiu outra vez a presença daquele ser espiritual. Ela o viu deitado no sofá, mas, para surpresa sua, ele tinha uma aparência revoltante, horripilante. Somente os olhos se pareciam com o de seu noivo. O Senhor revelou-lhe o espírito de íncubo, como ele realmente era. Procurou ajuda e foi liberta daquela influência maligna. Salvaguardas contra toda intercessão desequilibrada. A maneira mais correta de evitar todo desequilíbrio na intercessão é firmar-se na palavra de Deus. Quando pela primeira vez aprendi a orar a palavra, utilizei um livreto com algumas orientações e contextos bíblicos para qualquer situação que uma pessoa enfrentasse. Se alguém tivesse um problema, abria na página indicada e orava usando as palavras do texto. Um dia, uma mulher me telefonou com um terrível problema financeiro. Poderia orar por ela? Puxa vida, como podia? Orei usando todos os versículos bíblicos a respeito de prosperidade e até acrescentei alguns outros que havia memorizado. Ordenei ao diabo que tirasse as mãos sujas de suas finanças. Senti-me realizada com minha própria espiritualidade. Quando larguei o telefone, senti que o Espírito Santo havia se entristecido, por isso tomei a orar.
Deus começou a falar-me que estava tratando com aquela mulher sobre a preguiça, pois ela adiava qualquer possibilidade de conseguir um emprego. Na realidade, ela resistia a Deus. Todos os seus problemas financeiros eram fruto de sua desobediência. Concluí que ela não se arrependera e que havia orado impedindo o tratamento de Deus em sua vida. Fiquei assustada e pedi perdão imediatamente a Deus. Desde então, aprendi a pedir-lhe que me conceda uma palavra, viva ou rema, uma palavra que Deus nos dá para cada assunto que ministramos. É difícil agarrarmos-nos a esta verdade. Temos que aprender como orar a palavra viva de Deus. Algumas pessoas oram no estilo rodízio, andam por toda a Bíblia, buscando aquilo que melhor lhes apetece. Deus, dizem, quero uma nova casa, meu vizinho de porta deve ser gentil, e por favor, quero ter na garagem um carro zerinho de sobremesa. A palavra de Deus está repleta de promessas, de bênçãos e, em muitos casos, Ele pode querer dar-nos uma casa, um marido ou um carro, mas achar que tudo o que queremos é da vontade de Deus não é o mesmo que orar a Sua palavra. Se procurarmos ouvir atentamente os assuntos pelos quais Deus quer que intercedamos, cientes das artimanhas do diabo que procura nos desviar da vontade de Deus, poderemos continuar a interceder confiadamente, certos de que não haverá desequilíbrio em nosso ministério de intercessão.